O véu da história é frequentemente tecido com fios de ouro e sangue, e poucas figuras na vasta tapeçaria do mundo antigo encarnam essa dualidade com a intensidade de Arsínoe II. A sua vida não foi uma simples sucessão de eventos, mas uma odisseia de resiliência forjada no cadinho da ambição dinástica e da sobrevivência pessoal. Nascida no berço da realeza ptolemaica, uma dinastia que se forjou sobre as cinzas do vasto império de Alexandre o Grande, Arsínoe emergiu num período de turbulência sem precedentes, onde os diádocos, os herdeiros militares de Alexandre, se despedaçavam mutuamente pelo controle de um legado fragmentado. O seu pai, Ptolomeu Isóter, um homem de astúcia e visão, foi o arquiteto do seu destino inicial, utilizando a sua filha como uma peça de xadrez no intrincado tabuleiro das alianças helenísticas. Desde a sua mais tenra infância, Arsínoe não foi criada para a domesticidade ou o sossego, mas para o poder. A sua educação, embora não documentada em detalhe, sem dúvida incluiu as artes da diplomacia, da intriga palaciana e da compreensão das correntes políticas que agitavam o Mediterrâneo Oriental. Foi uma princesa de Alexandria, uma cidade que em si mesma era um cadinho de culturas, conhecimento e ambição desmedida, um farol da civilização helenística que irradiava influência e poder. Neste ambiente vibrante e perigoso, Arsínoe absorveu as lições implícitas do seu meio, que o poder não se concede, toma-se, que a lealdade é um bem escasso e efêmero, e que a sobrevivência exige frequentemente sacrifícios impensáveis. O seu primeiro casamento, na tenra idade de 15 anos, com Lisímaco, o idoso rei da Trácia, Epiro e Macedônia, foi um movimento estratégico audaz, uma manobra calculada para consolidar o poder ptolemaico para além das fronteiras do Egito. Esta união, longe de ser um conto de fadas, foi uma imersão abrupta na realidade da política matrimonial dinástica, onde os laços de sangue eram menos importantes que as linhas de poder. Lisímaco, um veterano das campanhas de Alexandre e um dos mais formidáveis diádocos, representava tanto uma oportunidade como uma ameaça. A sua corte era um ninho de serpentes, onde as fações rivais, os herdeiros ciumentos e as ambições desmedidas se teciam numa rede invisível de perigo. Para uma jovem princesa de Alexandria, esta nova vida num reino distante e rude deve ter sido um choque cultural e político. No entanto, Arsínoe não era uma figura passiva. A sua linhagem ptolemaica tinha-lhe infundido uma formidável vontade e uma aguda inteligência. Longe de ser uma mera consorte decorativa, rapidamente compreendeu as dinâmicas da corte de Lisímaco, observando, aprendendo e, crucialmente, começando a tecer a sua própria influência. A sua capacidade para navegar nestas águas traiçoeiras, para entender as motivações ocultas e para manipular as alavancas do poder, não era inata, mas cultivada através da observação atenta e de uma necessidade premente de autopreservação. A sombra da sucessão pairava sobre o reino de Lisímaco, e Arsínoe, mãe de 3 filhos com o rei, sabia que o seu futuro e o da sua progenie dependiam da sua habilidade para assegurar o seu lugar na linha de sucessão. Este período da sua vida não só a treinou nas artes da diplomacia e da gestão da casa real, mas também a endureceu contra a brutalidade inerente ao poder. A corte de Lisímaco tornou-se a sua escola de sobrevivência, onde cada conversa, cada aliança, cada gesto tinha um duplo sentido. Foi aqui que a semente da sua implacável ambição começou a germinar, alimentada pela necessidade de proteger os seus filhos e assegurar o seu próprio legado num mundo que não oferecia piedade aos fracos. A intriga, uma dança sombria de sussurros e traições, foi o segundo ato na tragédia e triunfo de Arsínoe. Na corte de Lisímaco, não bastava ser a esposa do rei ou a mãe dos seus filhos, era imperativo dominar a arte da manipulação, da persuasão velada e da eliminação subtil dos adversários. A figura de Agatocles, o herdeiro de Lisímaco de um casamento anterior, pairava como uma ameaça constante sobre Arsínoe e a posição dos seus próprios filhos. Agatocles, um general capaz e popular, representava o obstáculo mais formidável para as ambições dinásticas de Arsínoe. A corte era um viveiro de fações, com Agatocles e os seus partidários de um lado, e Arsínoe, apoiada por uma crescente rede de lealdades cuidadosamente cultivadas do outro.
As fontes históricas, frequentemente fragmentadas e enviesadas pela propaganda, sugerem que Arsínoe orquestrou uma campanha implacável de difamação e conspiração contra Agáthocles. As acusações de traição, embora possivelmente infundadas, foram semeadas com astúcia e cultivadas com o fervor da paranoia real. Não era suficiente desacreditar, era necessário aniquilar. A execução de Agáthocles, um ato de brutalidade que chocou até mesmo a endurecida sociedade helenística, foi um testemunho do poder letal que Arsínoe tinha chegado a exercer. Este evento, longe de consolidar um reino, fraturou-o irremediavelmente. A eliminação de Agáthocles, embora assegurasse o caminho para os seus próprios filhos ao trono, acendeu uma faísca de rebelião e descontentamento entre os partidários do príncipe caído, minando a estabilidade interna do reino de Lisímaco. A tragédia pessoal de Lisímaco, ao perder o seu filho, foi ofuscada pela instabilidade política que se seguiu. A fragilidade do seu reino tornou-se palpável e o sinal foi captado por Seleuco I Nicator, outro dos diádocos, o mitorioso, que tinha forjado o seu próprio império na Ásia. A morte de Agáthocles não só eliminou um rival para Arsínoe, mas também enfraqueceu a posição de Lisímaco perante os seus inimigos externos. Seleuco, sempre atento às oportunidades de expansão, viu nesta divisão interna a fraqueza necessária para atacar. A Batalha de Corupédio, em 281 AC, não foi apenas um confronto militar, foi o choque de duas épocas, o fim da era dos grandes generais de Alexandre e o amanhecer de uma nova configuração do poder. A derrota e morte de Lisímaco nesta batalha marcou um ponto de viragem devastador para Arsínoe. De repente, a rainha de um vasto reino encontrou-se viúva, vulnerável e com os seus filhos despojados da sua herança. O colapso do reino de Lisímaco não foi apenas uma derrota militar, foi a dissolução de um lar, de uma posição, de um futuro que tinha sido moldado com tanta astúcia e sangue. A queda de Lisímaco deixou Arsínoe numa situação desesperada, exposta aos caprichos de um mundo helenístico brutal, onde a piedade era um luxo que poucos podiam permitir-se. O seu engenho e astúcia seriam postos à prova como nunca antes, enfrentando um cenário onde a sobrevivência já não dependia da intriga cortesã, mas de uma fuga desesperada e da busca por um novo protetor numa paisagem política implacável. A ironia da sua vitória sobre Agáthocles foi amarga ao assegurar o trono para os seus filhos, tinha inadvertidamente enfraquecido o pai, lançando as bases para a destruição da sua própria dinastia na Trácia. A metamorfose de Arsínoe de rainha fugitiva e posteriormente a presa da crueldade mais abjeta é um capítulo que desvenda a brutalidade do poder na antiguidade. Após a morte de Lisímaco e a desintegração do seu reino, Arsínoe viu-se lançada num turbilhão de instabilidade e perigo. Não era apenas a perda do seu estatuto que a assediava, mas a iminente ameaça à sua vida e, o que era mais doloroso, a dos seus filhos. A Macedônia, o prêmio disputado por tantos, tornou-se um campo de batalha para os diádocos restantes e os seus descendentes. Foi neste cenário de caos que Ptolomeu Seraúno, o seu próprio meio-irmão, emergiu como um ator crucial. Lição sobre como a astúcia, a ambição e uma vontade inabalável podem abrir caminho mesmo nos ambientes mais hostis. Foi uma jogadora de xadrez mestre, e o tabuleiro helenístico era o seu domínio. A resiliência de Arsínoe II não foi um traço passivo, mas uma força ativa, forjada no fogo da adversidade. A sua capacidade de transformar cada golpe do destino num degrau para uma nova forma de poder é, talvez, o fio mais consistente e poderoso ao longo da sua biografia. A vitimização, que para muitos teria significado o fim, para Arsínoe foi um catalisador, uma fonte de energia sombria que a impulsionou a superar o inimaginável. A primeira grande prova da sua resiliência veio com a brutal morte de Lisímaco e o subsequente colapso do seu reino. De uma rainha poderosa, passou a ser uma viúva vulnerável, com os seus filhos em perigo iminente. Esta transição abrupta da opulência para o desamparo poderia ter quebrado qualquer outra, mas Arsínoe não só sobreviveu, como começou a planear o seu próximo movimento. A sua fuga e a sua capacidade de navegar na perigosa paisagem política da Macedônia e do Egeu
no seu caminho para o Egito demonstra uma fortaleza interior inabalável. O trauma mais profundo e definidor da sua vida, o assassinato dos seus 2 filhos mais novos às mãos de Ptolomeu Serauno, é uma ferida que poucas almas poderiam suportar. Presenciar um ato de tal crueldade, perpetrado pelo seu próprio meio-irmão e no contexto de uma traição matrimonial, é uma experiência que destroçaria a maioria. No entanto, Arsínoe não desmoronou. Em vez de sucumbir ao desespero, encontrou a força para escapar e, contra todas as probabilidades, dirigiu-se ao seu lar ancestral no Egito. Esta decisão não foi apenas um ato de desespero, mas um testemunho da sua mente estratégica mesmo no momento de maior dor. Sabia onde procurar um novo refúgio e, talvez inconscientemente, já estava a vislumbrar a oportunidade de uma nova ascensão. No Egito, a sua resiliência manifestou-se de uma maneira diferente. Em vez de se apresentar como uma vítima, apresentou-se como uma sobrevivente com uma imensa experiência. A sua capacidade de persuadir Ptolomeu II a casar-se com ela e a elevá-la à posição de co-governante demonstra uma resiliência emocional e psicológica notável. Tinha transformado a sua dor e as suas perdas numa fonte de autoridade. Os casamentos forçados, as intrigas e as perdas pessoais, que para qualquer outra mulher da época teriam sido o fim da sua influência, tornaram-se para Arsínoe um compêndio de lições aprendidas, uma educação na escola mais dura da política. Cada revés tornava-a mais astuta, mais cautelosa e mais decidida. Não permitia que o sofrimento a definisse como uma vítima, mas utilizou-o como combustível para sua ambição. A transformação da vitimização em autoridade não é um processo fácil nem passivo. Requer uma vontade de ferro, uma mente calculadora e uma disposição para enfrentar a adversidade de frente. Arsínoe encarnou esta transformação, convertendo as suas cicatrizes em insígnias do seu poder. A sua história é um poderoso lembrete de que a verdadeira força nem sempre reside em evitar o sofrimento, mas na capacidade de o transcender e forjar um novo caminho, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ti. A sua resiliência não foi apenas pessoal, foi dinástica, lançando as bases para que futuras rainhas ptolemaicas abraçassem a autoridade com uma audácia semelhante. O contraste entre a tradição helenística e os antigos costumes faraônicos do Egito não foi uma mera curiosidade histórica, mas uma tensão dinâmica que Arsínoe II e Ptolomeu II Filadelfo souberam manipular magistralmente para cimentar a sua dinastia. Ao abraçar o casamento entre irmãos, que era um anátema para a moral grega mas uma prática divina para os egípcios, os Ptolomeus não só desafiaram as convenções, como também lançaram as bases para uma nova forma de legitimidade real, que fundia o melhor de ambos os mundos culturais. Na sociedade grega, o incesto era uma transgressão moral grave, associada à barbárie e ao caos. A ideia de um irmão se casar com a sua irmã era impensável para a maioria dos helenos. No entanto, os Ptolomeus, embora de origem macedônia, tinham herdado um reino com uma história e uma cultura milenares que precediam a própria Grécia. Para os faraós egípcios, o casamento entre irmãos e irmãs, ou mesmo entre pai e filha, não só era aceitável como era frequentemente praticado dentro da realeza para manter a pureza da linha de sangue divina. Deuses como Osíris e Ísis, irmão e irmã e também marido e mulher, eram modelos divinos para estas uniões. Esta prática assegurava que a realeza permanecesse dentro da família governante, consolidando o poder e a autoridade. Ptolomeu II e Arsínoe II, ao contraírem matrimônio, fizeram uma declaração audaz e consciente da sua intenção de fundir estas duas tradições. Para o público grego em Alexandria e mais além, o casamento era uma curiosidade e, para muitos, uma transgressão. No entanto, para a vasta maioria da população egípcia, este ato conectava-os diretamente com a sacralidade e a continuidade dos seus antigos faraós. Era uma forma de a nova dinastia ptolemaica, imposta pela conquista macedônia, se apresentar não como invasores estrangeiros, mas como os legítimos sucessores da realeza egípcia, os herdeiros de uma tradição divina. A deificação posterior de Arsínoe e Ptolomeu como os Deo e Filadelfois de deuses amantes dos seus irmãos, amplificou esta fusão cultural. O próprio título, em grego, celebrava a sua união fraternal,
enquanto a sua elevação à divindade ecoava a tradição faraônica de que o governante era um deus na terra. Esta dualidade permitia aos Ptolomeus apresentarem-se como governantes universais, capazes de navegar e conciliar as sensibilidades culturais do seu diverso império. Para os gregos, eram reis helenísticos que recebiam honras divinas. Para os egípcios, eram os novos faraós, manifestação dos deuses. A construção de templos e o estabelecimento de cultos dedicados a Arsíno e Sogon do Egito, frequentemente associada a deusas egípcias como Ísis e Hathor, foi um movimento estratégico para integrar ainda mais a dinastia no tecido religioso do país. Arsíno tornou-se uma figura de ponte, uma encarnação da síntese cultural que os Ptolomeus procuravam estabelecer. Esta estratégia de fusão cultural não só legitimou o poder de Arsíno e Ptolomeu II, mas também contribuiu para a estabilidade do reino. Ao honrar e adaptar os costumes locais, os Ptolomeus asseguraram a lealdade da população nativa, um fator crucial para o sucesso a longo prazo de qualquer império colonial. A história de Arsíno II é, neste sentido, uma lição sobre a astúcia política de adaptar e reinterpretar as tradições para consolidar o poder, tecendo a antiga sabedoria de um povo com as ambições de uma nova dinastia para criar um legado duradouro. O papel da mulher no poder, desafiando as normas e expectativas da antiguidade, encontra em Arsíno II uma das suas mais ilustres e complexas representantes. A sua vida é um vívido testemunho de como o engenho, a ambição e uma vontade inabalável podiam abrir caminho no mundo patriarcal, redefinindo os limites da autoridade feminina e estabelecendo precedentes para gerações futuras. Na Grécia helenística e em grande parte do Mediterrâneo, as mulheres nobres costumavam exercer a sua influência principalmente através dos seus maridos, pais ou filhos. O seu poder era indireto. Três partidários de um lado, e Arsínoe, apoiada por uma crescente rede de lealdades cuidadosamente cultivadas, do outro. As fontes históricas, frequentemente fragmentadas e enviesadas pela propaganda, sugerem que Arsínoe orquestrou uma campanha implacável de difamação e conspiração contra Agatocles. As acusações de traição, embora possivelmente infundadas, foram semeadas com astúcia e cultivadas com o fervor da paranoia real. Não era suficiente desacreditar, era necessário aniquilar. A execução de Agatocles, um ato de brutalidade que chocou até mesmo a endurecida sociedade helenística, foi um testemunho do poder letal que Arsínoe tinha chegado a exercer. Este evento, longe de consolidar um reino, fraturou-o irremediavelmente. A eliminação de Agatocles, embora assegurasse o caminho para os seus próprios filhos ao trono, acendeu uma faísca de rebelião e descontentamento entre os partidários do príncipe caído, minando a estabilidade interna do reino de Lisímaco. A tragédia pessoal de Lisímaco, ao perder o seu filho, foi ofuscada pela instabilidade política que se seguiu. A fragilidade do seu reino tornou-se palpável, e o sinal foi captado por Seleuco Primenicator, outro dos diádocos, o midorioso, que tinha forjado o seu próprio império na Ásia. A morte de Agatocles não só eliminou um rival para Arsínoe, mas também enfraqueceu a posição de Lisímaco perante os seus inimigos externos. Seleuco, sempre atento às oportunidades de expansão, viu nesta divisão interna a fraqueza necessária para atacar. A Batalha de Corupédio, em 281 AC, não foi apenas um confronto militar, foi o choque de duas épocas, o fim da era dos grandes generais de Alexandre e o amanhecer de uma nova configuração do poder. A derrota e morte de Lisímaco nesta batalha marcou um ponto de viragem devastador para Arsínoe. De repente, a rainha de um vasto reino encontrou-se viúva, vulnerável e com os seus filhos despojados da sua herança. O colapso do reino de Lisímaco não foi apenas uma derrota militar, foi a dissolução de um lar, de uma posição, de um futuro que tinha sido moldado com tanta astúcia e sangue. A queda de Lisímaco deixou Arsínoe numa situação desesperada, exposta aos caprichos de um mundo helenístico brutal, onde a piedade era um luxo que poucos podiam permitir-se. O seu engenho e astúcia seriam postos à prova como nunca antes,
enfrentando um cenário onde a sobrevivência já não dependia da intriga cortesã, mas de uma fuga desesperada e da busca por um novo protetor numa paisagem política implacável. A ironia da sua vitória sobre Agatocles foi amarga ao assegurar o trono para os seus filhos, tinha inadvertidamente enfraquecido o pai, lançando as bases para a destruição da sua própria dinastia na Trácia. A trama contra Agatocles, embora bem-sucedida no seu objetivo imediato, foi uma espada de dois gumes. Expôs a brutalidade inerente à busca do poder absoluto e o custo humano da ambição desmedida. A natureza da corte helenística, um microcosmo de traições e alianças efêmeras, manifestou-se em toda a sua crueza. Arsínoe, neste jogo de tronos, não foi uma espectadora, mas uma ativa artífice da desgraça alheia, o que lhe valeu tanto o sucesso temporário como um legado de implacabilidade. A sua habilidade para convencer Lisímaco da traição do seu próprio filho revela uma profunda compreensão da psicologia paterna e real, explorando medos e ansiedades para seu próprio benefício. A cadeia de eventos que se seguiu, desde a revolta dos partidários de Agatocles até a intervenção de Seleuco, demonstra como uma decisão interna podia ter repercussões geopolíticas em grande escala. A morte de Lisímaco em Corupédio não foi apenas a queda de um rei, mas o fim de um capítulo para Arsínoe, que a forçou a um recomeço forçado, enfrentando a incerteza e a vulnerabilidade num mundo que não mostrava piedade aos vencidos. A velocidade com que o seu mundo se desmoronou após a batalha sublinha a precariedade da existência real naquela época turbulenta. A metamorfose de Arsínoe de rainha a fugitiva, e posteriormente a presa da crueldade mais abjeta, é um capítulo que desvenda a brutalidade do poder na antiguidade. Após a morte de Lisímaco e a desintegração do seu reino, Arsínoe viu-se lançada num turbilhão de instabilidade e perigo. Não era apenas a perda do seu estatuto que a assediava, mas a iminente ameaça à sua vida e, o que era mais doloroso, a dos seus filhos. A Macedônia, o prêmio disputado por tantos, tornou-se um campo de batalha para os diádocos restantes e os seus descendentes. Foi neste cenário de caos que Ptolomeu Serauno, o seu próprio meio-irmão, emergiu como um ator crucial. Serauno, um homem de ambição implacável e moralidade questionável, já tinha demonstrado a sua ferocidade ao assassinar Seleuco, o vitorioso de Corupédio, arrebatando-lhe o trono macedônio. A sua ascensão ao poder foi um presságio sombrio para Arsínoe. A proposta de casamento de Serauno a Arsínoe, envolta na promessa de proteção para os seus filhos e o reconhecimento do seu estatuto real, foi uma armadilha insidiosa tecida com fios de engano e desespero. Arsínoe, encurralada e sem muitas opções, possivelmente viu nesta união a única tábua de salvação num mar de adversidade. A ironia era cruel, procurar segurança num homem do seu próprio sangue que já tinha provado ser um assassino sem escrúpulos. A noite de núpcias, que deveria ter selado uma aliança e um novo começo, tornou-se o cenário de uma das traições mais infames da história helenística. Serauno, sem um pingo de humanidade, revelou as suas verdadeiras intenções. Não procurava uma aliança familiar nem proteger os seus sobrinhos. O seu único objetivo era consolidar o seu próprio poder, eliminando qualquer potencial rival. Perante os olhos horrorizados de Arsínoe, os seus dois filhos mais novos, Lisímaco e Filipe, foram brutalmente assassinados. Este ato de parricídio e fratricídio, levado a cabo por um homem que tinha prometido ser o seu protetor, é um testemunho arrepiante da depravação que a luta pelo poder podia alcançar. A imagem de uma mãe a presenciar a aniquilação da sua linhagem mais jovem é de uma crueldade inimaginável, um trauma que deixaria cicatrizes indeléveis na alma de qualquer ser humano. No entanto, no meio deste horror, Arsínoe demonstrou mais uma vez o seu formidável instinto de sobrevivência. Conseguiu escapar das garras de Serauno, uma proeza que por si só fala do seu engenho e talvez da ajuda inesperada de alguns leais que ainda a rodeavam. A sua fuga para Samotrácia, a ilha sagrada dos mistérios cabírios, não foi apenas um ato de desespero, mas um refúgio simbólico, um lugar de santuário onde se procurava purificação e proteção divina. A partir daí, Arsínoe começou o tortuoso caminho de regresso ao Egito,
o lar do seu nascimento, o reino governado pelo seu outro irmão, Ptolomeu II Filadelfo. Esta viagem não era apenas geográfica, era uma descida à humilhação, à perda e à busca desesperada por um novo ponto de apoio num mundo que lhe tinha tirado quase tudo. A sua chegada ao Egito não foi a de uma rainha vitoriosa, mas a de uma sobrevivente ferida, trazendo consigo o peso de uma tragédia inconfessável e a experiência crua da crueldade helenística. O horror presenciado na Macedônia foi um ponto de ruptura que a marcou indelevelmente, mas também a temperou. A capacidade de escapar de uma situação tão desesperada, com a vida dos seus filhos arrebatada diante dos seus olhos, atesta uma força interior quase sobre-humana. A escolha de Samotrácia como refúgio não foi arbitrária. A ilha era famosa pelos seus cultos mistéricos que ofereciam proteção aos náufragos e oprimidos, o que sugere uma busca desesperada por santuário tanto físico como espiritual. A sua viagem de regresso ao Egito não foi um simples deslocamento geográfico, mas uma odisseia de resiliência, um caminho de cura forçada e de reavaliação do seu próprio poder, num mundo que parecia empenhado em destruí-la. A memória dos seus filhos assassinados deve ter sido uma ferida aberta, mas também pode ter se tornado um motor silencioso, impulsionando-a a assegurar um futuro para si mesma, que honrasse o seu sofrimento e reivindicasse a sua existência. A sua chegada ao Egito, a terra dos seus antepassados, representava um regresso à origem, uma tentativa de reconstruir a sua vida a partir das cinzas da tragédia, levando consigo uma sabedoria forjada na dor mais profunda. A chegada de Arsínio ao Egito, a sua terra natal, não foi o fim do seu calvário, mas o início de uma nova e audaz jogada na sua implacável busca por poder e segurança. Ao chegar à corte do seu irmão mais novo, Ptolomeu II Filadelfo, encontrou um cenário de intrigas familiares, que embora menos sangrento do que o que tinha deixado para trás na Macedônia, não era menos complexo. Ptolomeu II, embora um rei culto e um patrono das artes e das ciências, era também um estratega político astuto. O seu casamento com Arsínio, filha de Lisímaco, ironicamente a irmã de Agatocles, era uma aliança que tinha perdido parte do seu valor geopolítico após o colapso do reino da Trácia. Arsínio II, com a sua experiência forjada nas cortes de Lisímaco e a sua traumática fuga de Seraúno, refletiu nessa experiência política, uma qualidade inestimável numa dinastia que ainda estava a consolidar o seu política. Uma qualidade inestimável numa dinastia que ainda estava a consolidar o seu poder. A audácia da proposta, a de um casamento entre irmãos completos, deve ser entendida não só no contexto da ambição pessoal, mas também como uma estratégia dinástica profundamente enraizada nas tradições egípcias ancestrais. Para os gregos, o casamento entre irmãos era um tabu, mas era um tabu, uma abominação moral que ia contra suas normas sociais. No entanto, para os faraós egípcios, era uma prática comum e sacrossanta, vista como uma forma de manter a pureza da linha de sangue real e de emular as uniões divinas dos deuses, como os Ísis, Isis, Ptolomeu se dizes, Ptolomeu se diz, Isis, dos deuses, dos deuses, dos deuses, e Ptolomeu se diz, dos deuses. 4. Este episódio revela a sua implacável determinação e a sua disposição para tomar medidas extremas para proteger os seus interesses e os da sua linhagem. A habilidade de Arsínio para navegar pelas complexidades da política matrimonial também é digna de menção. As suas uniões, tanto com Lisímaco como com Ptolomeu Seraúno e Ptolomeu II Filadelfo, não foram escolhas sentimentais, mas transações políticas. Em cada caso, utilizou o casamento como uma ferramenta para ganhar influência, assegurar proteção ou consolidar o poder. No caso de Seraúno, embora a união tenha terminado em tragédia, a sua tentativa inicial de procurar segurança através dele demonstra a sua constante adaptação às circunstâncias e a sua busca por qualquer via para a sobrevivência. Finalmente, o seu sucesso no Egito, onde se tornou co-governante e foi deificada, fala da sua suprema habilidade para o jogo político. Não só convenceu o seu irmão a casar-se com ela contra as normas gregas, mas também o persuadiu a partilhar o poder de uma maneira sem precedentes. Isto requereu uma combinação de encanto, persuasão, uma aguda inteligência política
e a promessa de uma parceria que beneficiaria ambos. Arsínoe compreendeu que o poder não se mantém apenas com a força bruta, mas com a capacidade de tecer narrativas, de manipular percepções e de assegurar o apoio das fações-chave. A sua vida foi uma cátedra na política da intriga, uma lição sobre como a astúcia, a ambição e uma vontade inabalável podem abrir caminho mesmo nos ambientes mais hostis. Foi uma jogadora de xadrez mestre, e o tabuleiro helenístico era o seu domínio. A sua capacidade de forjar e desfazer alianças, frequentemente em segredo e com uma frieza calculada, distinguia-a de outros atores políticos do seu tempo. A intriga para Arsínoe não era um mero passatempo ou um ato de perfídia, mas uma ferramenta indispensável no seu arsenal de sobrevivência. A sua mente operava em múltiplos níveis, antecipando movimentos, explorando fraquezas e plantando as sementes da dissidência onde fosse necessário. A maestria com que manejou a informação, distorcendo-a ou revelando-a seletivamente, sublinha o seu domínio da propaganda antes que o termo existisse formalmente. Os salões dos palácios tornaram-se campos de batalha silenciosos, onde as palavras eram armas e os sorrisos, escudos. A resiliência de Arsínoe II não foi um traço passivo, mas uma força ativa, forjada no fogo da adversidade. A sua capacidade de transformar cada golpe do destino num degrau para uma nova forma de poder é, talvez, o fio mais consistente e poderoso ao longo da sua biografia. A vitimização, que para muitos teria significado o fim, para Arsínoe foi um catalisador, uma fonte de energia sombria que a impulsionou a superar o inimaginável. A primeira grande prova da sua resiliência veio com a brutal morte de Lisímaco e o subsequente colapso do seu reino. De uma rainha poderosa, passou a ser uma viúva vulnerável, com os seus filhos em perigo iminente. Esta transição abrupta da opulência para o desamparo poderia ter quebrado qualquer outra, mas Arsínoe não só sobreviveu, como começou a planear o seu próximo movimento. A sua fuga e a sua capacidade de navegar na perigosa paisagem política da Macedônia e do Egeu no seu caminho para o Egito demonstram uma fortaleza interior inabalável. O trauma mais profundo e definidor da sua vida, o assassinato dos seus 2 filhos mais novos às mãos de Ptolomeu Serauno, é uma ferida que poucas almas poderiam suportar. Presenciar um ato de tal crueldade, perpetrado pelo seu próprio meio-irmão e no contexto de uma traição matrimonial, é uma experiência que destroçaria a maioria. No entanto, Arsínoe não desmoronou. Em vez de sucumbir ao desespero, encontrou a força para escapar e, contra todas as probabilidades, dirigiu-se ao seu lar ancestral no Egito. Esta decisão não foi apenas um ato de desespero, mas um testemunho da sua mente estratégica mesmo no momento de maior dor. Sabia onde procurar um novo refúgio e, talvez inconscientemente, já estava a vislumbrar a oportunidade de uma nova ascensão. No Egito, a sua resiliência manifestou-se de uma maneira diferente. Em vez de se apresentar como uma vítima, apresentou-se como uma sobrevivente com uma imensa experiência. A sua capacidade de persuadir Ptolomeu II a casar-se com ela e a elevá-la à posição de co-governante demonstra uma resiliência emocional e psicológica notável. Tinha transformado a sua dor e as suas perdas numa fonte de autoridade. Os casamentos forçados, as intrigas e as perdas pessoais, que para qualquer outra mulher da época teriam sido o fim da sua influência, tornaram-se para Arsínoe um compêndio de lições aprendidas, uma educação na escola mais dura da política. Cada revés tornava-a mais astuta, mais cautelosa e mais decidida. Não permitia que o sofrimento a definisse como uma vítima, mas utilizou-o como combustível para sua ambição. A transformação da vitimização em autoridade não é um processo fácil nem passivo. Requer uma vontade de ferro, uma mente calculadora e uma disposição para enfrentar a adversidade de frente. Arsínoe encarnou esta transformação, convertendo as suas cicatrizes em insígnias do seu poder. A sua história é um poderoso lembrete de que a verdadeira força nem sempre reside em evitar o sofrimento, mas na capacidade de o transcender e forjar um novo caminho, mesmo quando o mundo parece conspirar contra ti. A sua resiliência não foi apenas pessoal, foi dinástica, lançando as bases para que futuras rainhas ptolemaicas abraçassem a autoridade com uma audácia semelhante.
A capacidade de Arsínoe para canalizar a sua dor e o seu trauma numa fonte de fortaleza é um testemunho da inquebrantável vontade humana. Longe de ser uma figura passiva, a sua resposta à adversidade foi sempre ativa e estratégica. Cada revés, desde a queda de Lisímaco até o parricídio de Serauno, não a deteve, mas impulsionou-a para uma nova fase de adaptação e reinvenção. A sua fuga da Macedônia, um ato de puro desespero, transformou-se num movimento calculado em direção a um novo centro de poder. A sua apresentação perante Ptolomeu II não foi a de uma mendiga, mas a de uma valiosa aliada, uma sobrevivente curtida pelas experiências mais brutais da política helenística. Esta habilidade de converter a perda e o sofrimento em capital político e pessoal é a essência da sua resiliência, o que a eleva de uma figura histórica a um símbolo da indomável força feminina. O contraste entre a tradição helenística e os antigos costumes faraônicos do Egito não foi uma mera curiosidade histórica, mas uma tensão dinâmica que Arsínoe II e Ptolomeu II Filadelfo souberam manipular magistralmente para cimentar a sua dinastia. Ao abraçar o casamento entre irmãos, que era um anátema para a moral grega mas uma prática divina para os egípcios, os Ptolomeus não só desafiaram as convenções, como também lançaram as bases para uma nova forma de legitimidade real que fundia o melhor de ambos os mundos culturais. Na sociedade grega, o incesto era uma transgressão moral grave, associada à barbárie e ao caos. A ideia de um irmão se casar com a sua irmã era impensável para a maioria dos helenos. No entanto, os Ptolomeus, embora de origem macedônia, tinham herdado um reino com uma história e uma cultura milenares que precediam a própria Grécia. Para os faraós egípcios, o casamento entre irmãos e irmãs, ou mesmo entre pai e filha, não só era aceitável, como era frequentemente praticado dentro da realeza para manter a pureza da linha de sangue divina. Deuses como Osíris e Ísis, irmão e irmã e também marido e mulher, eram modelos divinos para estas uniões. Esta prática assegurava que a realeza permanecesse dentro da família governante, consolidando o poder e a autoridade. Ptolomeu II e Arsínoe II, ao contraírem matrimônio, fizeram uma declaração audaz e consciente da sua intenção de fundir estas duas tradições. Para o público grego em Alexandria e mais além, o casamento era uma curiosidade e, para muitos, uma transgressão. No entanto, para a vasta maioria da população egípcia, este ato conectava-os diretamente com a sacralidade e a continuidade dos seus antigos faraós. Era uma forma de a nova dinastia ptolemaica, imposta pela conquista macedônia, se apresentar não como invasores estrangeiros, mas como os legítimos sucessores da realeza egípcia, os herdeiros de uma tradição divina. A deificação posterior de Arsínoe e Ptolomeu como os Deo e Filadelfos e deusas amantes dos seus irmãos, amplificou esta fusão cultural. O próprio título em grego celebrava a sua união fraternal, enquanto a sua elevação à divindade ecoava a tradição faraônica de que o governante era um deus na terra. Esta dualidade permitia aos Ptolomeus apresentarem-se como governantes universais, capazes de navegar e conciliar as sensibilidades culturais do seu diverso império. Para os gregos, eram reis helenísticos que recebiam honras divinas. Para os egípcios eram os novos faraós manifestação dos deuses. A construção de templos e o estabelecimento de cultos dedicados a Arsínoe II em todo o Egito, frequentemente associada a deusas egípcias como Isis e Hathor, foi um movimento estratégico para integrar ainda mais a dinastia no tecido religioso do país. Arsínoe tornou-se uma figura de ponte, uma encarnação da síntese cultural que os Ptolomeus procuram dedicar-se Egito. Se a estratégia de fusão cultural não se propôs, também contribuiu para a estabilidade do reino. Ao honrar e adaptar os costumes locais, os Ptolomeus asseguraram a lealdade da população nativa, um fator crucial para o sucesso a longo prazo de qualquer império colonial. A história de Arsínoe II é, neste sentido,
Uma lição sobre a astúcia política de adaptar e reinterpretar as tradições para consolidar o poder, tecendo a antiga sabedoria de um povo com as ambições de uma nova dinastia para criar um legado duradouro. A audácia do seu casamento não residiu apenas no seu caráter incestuoso, mas na sua função como pilar de uma nova identidade dinástica. Os Ptolomeus entenderam que para governar o Egito de forma eficaz, não podiam depender unicamente da força militar ou da imposição cultural. Deviam enraizar-se na terra e nas suas tradições milenares. Arsínoe, com a sua perspicácia, foi fundamental nesta compreensão. Ao abraçar o sincretismo religioso e a realeza divina, não só legitimaram a sua linhagem, mas também construíram uma ponte entre dois mundos, criando uma base para a lealdade de uma população diversa. Este foi um ato de genialidade política que superou a moralidade superficial para alcançar uma coesão imperial profunda. O papel da mulher no poder, desafiando as normas e expectativas da antiguidade, encontra em Arsínoe II uma das suas mais ilustres e complexas representantes. A sua vida é um vívido testemunho de como o engenho, a ambição e uma vontade inabalável podiam abrir caminho no mundo patriarcal, redefinindo os limites da autoridade feminina e estabelecendo precedentes para gerações futuras. Na Grécia helenística e em grande parte do Mediterrâneo, as mulheres nobres costumavam exercer a sua influência principalmente através dos seus maridos, pais ou filhos. O seu poder era indireto, mediado pelos homens, e frequentemente limitava-se à gestão do lar ou à intriga palaciana discreta. No entanto, Arsínoe II transcendeu estas limitações de maneira espetacular. Desde os seus primeiros anos na corte de Lisímaco, Arsínoe demonstrou uma aguda consciência da dinâmica do poder e uma habilidade inata para jogar o jogo político. Não se contentou em ser uma mera figura ornamental. Pelo contrário, envolveu-se ativamente na política de sucessão, como demonstra o seu papel na queda de Agáthocles. Esta não foi uma ação passiva de influência nos bastidores, mas uma manipulação ativa e implacável dos eventos para assegurar a posição dos seus próprios filhos. Mais tarde, como co-governante do Egito ao lado de Ptolomeu II, Arsínoe não só foi a primeira rainha ptolemaica a exercer tal nível de autoridade explícita, mas também participou ativamente em assuntos de Estado de grande envergadura, como a Primeira Guerra Síria. O seu papel não se limitou à diplomacia interna ou à cultura, mas estendeu-se à estratégia militar e às relações internacionais. Isto diferenciava-a marcadamente de outras rainhas do seu tempo, que raramente ostentavam um poder tão manifesto e uma participação tão direta na governação. A deificação de Arsínoe em vida como Thea Filadelfos foi outro marco na redefinição do poder feminino. Este ato não só a elevou a um estatuto divino, mas também legitimou a sua autoridade de uma maneira sem precedentes. Ao ser venerada como uma deusa, o seu poder não era simplesmente um reflexo do de seu irmão, mas uma autoridade intrínseca e sagrada por direito próprio. Esta divinização serviu para cimentar a ideia de um casal governante no qual a figura feminina era tão essencial quanto a masculina para a prosperidade do reino. O legado de Arsínoe no papel da mulher no poder é inegável. Estabeleceu um precedente poderoso para as futuras rainhas ptolemaicas, como a já mencionada Cleópatra VII, que por sua vez, exerceram um poder considerável e até governaram sozinhas em ocasiões. Arsínoe demonstrou que uma rainha podia ser uma estratega militar, uma diplomata astuta e uma figura política central, não apenas uma mãe ou uma consorte. A sua vida é uma ode à agência feminina num mundo que frequentemente tentava reprimi-la. Desafiou as expectativas de gênero não por um ideal moderno de igualdade, mas por uma implacável ambição e uma necessidade inata de sobreviver e prosperar. A história de Arsínoe II obriga-nos a reconsiderar as narrativas simplistas sobre o poder feminino na antiguidade, revelando uma complexidade e uma força que raramente são plenamente reconhecidas. A singularidade de Arsínoe no panorama helenístico não residiu apenas na sua ambição, mas na sua capacidade de executar os seus planos com uma astúcia e uma audácia que rivalizavam com os mais experientes generais e políticos do seu tempo. A sua habilidade para passar da vulnerabilidade extrema ao cume do poder ilustra uma maestria na arte da sobrevivência política que a distingue de outras figuras femininas da antiguidade,
que frequentemente se viam relegadas a papéis secundários ou de influência discreta. Arsínoe, pelo contrário, procurou e consolidou o poder de maneira direta e aberta. O destino e o livre-arbítrio, conceitos filosóficos que fascinam a humanidade desde a antiguidade, encontram na vida de Arsínoe II um estudo de caso convincente. A sua existência parece uma tapeçaria tecida por forças externas. A ambição do seu pai, as alianças dinásticas, as guerras dos diádocos, as traições dos seus parentes, sugerindo que a sua vida estava predeterminada pelas circunstâncias do seu nascimento e pela voragem política da sua era. No entanto, apesar dos inúmeros reveses e tragédias que lhe foram impostos, Arsínoe demonstrou consistentemente uma capacidade extraordinária de exercer a sua própria vontade, de dobrar as circunstâncias a seu favor e, em última instância, de forjar um destino que transcendia as expectativas. Poderia argumentar-se que Arsínoe estava destinada a ser uma ferramenta política, uma peça de troca no grande jogo dos impérios helenísticos. O seu casamento aos 15 anos com Lisímaco, um homem muito mais velho, foi uma decisão do seu pai, Ptolomeu I, para assegurar alianças. Este não foi um ato do seu livre-arbítrio, mas uma imposição. A queda de Lisímaco e a subsequente traição e assassinato dos seus filhos por Ptolomeu II também parecem ser golpes do destino, eventos sobre os quais Arsínoe tinha pouco ou nenhum controle. Sofreu perdas inimagináveis, humilhações públicas e ameaças constantes à sua vida, o que poderia tê-la tornado uma vítima passiva das circunstâncias. No entanto, em cada ponto de viragem, Arsínoe fez escolhas que desafiaram a narrativa da vítima. A sua decisão de não sucumbir ao desespero após o assassinato dos seus filhos, mas de escapar e procurar refúgio em Samotrácia, foi um ato de puro livre-arbítrio e uma demonstração do seu instinto de sobrevivência. A sua posterior viagem ao Egito, com a esperança de encontrar segurança com o seu irmão, Ptolomeu II, não foi uma simples resignação, mas uma busca ativa por uma nova oportunidade. 5. O ambiente político dos reinos helenísticos, um caldo de cultura para a intriga, a traição e a guerra constante, foi o cenário principal no qual Arsínoe II forjou a sua formidável reputação. Após a desintegração do Império de Alexandre o Grande, os seus generais, os diádocos, envolveram-se em décadas de conflitos brutais pelo controle dos fragmentos de um vasto legado. Este não era um mundo de leis ou tratados estáveis, mas de alianças efêmeras, apunhaladas pelas costas e mudanças de lealdade tão rápidas como o vento. Arsínoe, nascida nesta era de turbulência, aprendeu rapidamente que a diplomacia era frequentemente um prelúdio para a guerra e que a segurança era uma ilusão. Desde a sua juventude na corte do seu pai, Ptolomeu I, e especialmente durante o seu primeiro casamento com Lisímaco, Arsínoe viu-se imersa na essência mesma desta política volátil. Observou como os reis se faziam e se desfaziam, como as fortunas mudavam da noite para o dia e como a traição era uma ferramenta tão comum como a espada. Esta experiência prática proporcionou-lhe uma educação inestimável que nenhuma escola poderia ter oferecido. Aprendeu a ler as intenções ocultas, a detectar a fraqueza num adversário e a explorar as divisões internas. O episódio de Ptolomeu II é um exemplo arrepiante da brutalidade inerente a este sistema. A rápida e sangrenta ascensão de Serauno ao trono da Macedônia, primeiro assassinando Seleuco e depois os próprios filhos de Arsínoe, sublinha a falta de escrúpulos que caracterizava a luta pelo poder. Neste contexto, a busca de Arsínoe por um novo casamento, mesmo com um homem da crueldade de Serauno, não era uma fraqueza, mas uma desesperada, e neste caso, tragicamente falhada estratégia de sobrevivência num mundo onde a proteção oferecida por um rei, por muito efêmera que fosse, era preferível à anarquia total. A sua eventual chegada ao Egito e o seu correnado com Ptolomeu II não só a tiraram das brasas, mas colocaram-na numa posição onde podia aplicar todas as lições aprendidas. O seu conhecimento dos atores principais no cenário helenístico, as suas motivações e as suas vulnerabilidades, foi crucial para a política externa ptolemaica. Acredita-se que desempenhou um papel decisivo na Primeira Guerra Síria, demonstrando a sua capacidade não só para a intriga, mas também para a estratégia em grande escala. Não se limitou a ser uma figura cerimonial,
tornou-se uma ativa desenhadora da política, cuja mente estava tão em sintonia com as realidades brutais do seu tempo como a de qualquer general. A deificação de Arsínoe, no final da sua vida, pode ser vista como a culminação desta maestria no ambiente helenístico. Ao elevar-se a um estatuto divino, ela e Ptolomeu II não só legitimaram o seu governo, mas também se colocaram acima da efêmera e instável política humana, criando uma camada de autoridade que transcendia as vicissitudes do conflito. A vida de Arsínoe II é, portanto, uma crônica viva de como a inteligência, a resiliência e uma profunda compreensão das dinâmicas de poder eram essenciais para sobreviver e prosperar no implacável mundo dos reinos helenísticos. Foi uma estratega nata, forjada por um ambiente que exigia a máxima astúcia para evitar a aniquilação. O legado de Arsínoe II vai além da sua própria vida, projetando-se como um arquétipo duradouro da força feminina e da transformação no contexto da história antiga. A sua figura não só desafiou as expectativas do seu tempo, mas tornou-se um farol para as gerações futuras, demonstrando que a diversidade mais profunda podia ser um catalisador para a grandeza e a autoridade. A capacidade de Arsínoe de converter a vitimização em poder é, sem dúvida, a faceta mais ressonante do seu legado. Desde o casamento forçado numa idade precoce, passando pela trágica perda dos seus filhos, até a sua fuga e ao seu eventual ascenso ao cogoverno divino, cada revés na sua vida transformou-se num degrau para uma nova fase de empoderamento. Ela não permitiu que as circunstâncias a definissem como uma figura passiva de tragédia, mas usou-as como o cadinho para forjar uma vontade inabalável e uma astúcia política sem igual. Esta metamorfose de vítima a soberana, de objeto a sujeito da história, é o que a distingue. A sua figura estabeleceu um precedente fundamental para o papel da rainha no Egito ptolemaico. Antes dela, as rainhas podiam ter influência, mas Arsínoe II foi a primeira a assumir um papel explícito de co-governante, com poder real e tangível em assuntos de Estado, incluindo a política externa e a guerra. Isto abriu a porta para que futuras rainhas, como a icônica Cleópatra VII, pudessem exercer um poder sem precedentes, não só como consortes, mas como líderes por direito próprio. A mer-rainha governante ptolemaica, uma figura formidável que fundia a autoridade helenística com a divindade faraônica, tem as suas raízes firmemente plantadas na audácia e na visão de Arsínoe. A sua deificação, tanto em vida como postumamente, solidificou o seu estatuto como uma figura venerada e um modelo a seguir. Ao ser elevada ao panteão divino, Arsínoe tornou-se um símbolo da prosperidade, da proteção e da legitimidade dinástica, um arquétipo da rainha, que não só era poderosa mas também sagrada. Este aspecto do seu legado foi crucial para a coesão cultural e religiosa do reino ptolemaico, ajudando a fundir as tradições gregas e egípcias sob o manto da monarquia divina. Para além do seu impacto político e religioso imediato, Arsínoe representa um estudo de caso fascinante sobre a resiliência humana e a capacidade de transformação. A sua história é um lembrete de que a força não reside em evitar o sofrimento, mas na capacidade de o superar e utilizar como combustível para o crescimento e o sucesso. Num mundo onde as mulheres eram frequentemente meras extensões dos homens no poder, Arsínoe II ergueu-se como uma figura singular, cujo intelecto, ambição e vontade lhe permitiram esculpir o seu próprio destino e deixar uma marca indelével na vasta tapeçaria da história. A sua vida é uma fonte de inspiração, um testemunho de que mesmo nas eras mais brutais, a astúcia e a determinação podem forjar um legado eterno. O impacto de Arsínoe no imaginário coletivo e na historiografia é significativo. A sua vida é um lembrete de que a história não é feita apenas por homens, nem que o poder é um domínio exclusivamente masculino. A sua trajetória de adversidade à divindade é um relato poderoso sobre a agência individual no mundo que frequentemente ditava os destinos. Ela não só foi uma monarca, mas uma lenda cujo nome evoca a tenacidade, a astúcia e a indomável vontade de uma mulher que se recusou a ser vencida pelas circunstâncias. O seu legado perdura como um símbolo da capacidade de se reinventar e de transformar o sofrimento numa fonte inesgotável de poder.